Oi, gente, bem-vindos ao primeiro episódio do Inova Aqui, um podcast da UFMA sobre propriedade intelectual e patentes, onde inovação deixa de ser um sinônimo de burocracia e passa a ser um motor de desenvolvimento, não só para o Maranhão, mas para o mundo. Meu nome é Sofia, eu sou acadêmica de medicina aqui da UFMA e também sou bolsista do projeto de extensão Podcast sobre Patentes, que é orientado pela professora Adriana Câmara. Hoje eu estou aqui tanto com o Gilmar, que está de forma remota, e com o João Marcos, ambos são os meus amigos e também futuros colegas de profissão. Então, João Marcos, o que tem para dizer para a gente hoje? Oi, gente, tudo bem? Como a Sofia disse, meu nome é João Marcos, também sou acadêmico de medicina da UFMA. E hoje nós estamos aqui no Núcleo de Telesaúde, nosso grande parceiro para a gravação desse podcast, e vamos comentar um pouquinho sobre a propriedade intelectual. Sofia, qual seria o nosso ponto de partida para entender um pouquinho mais sobre propriedade intelectual? Bom, e para responder essa tua pergunta, eu vou pegar um gancho e vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar que uma música que vocês gostam, uma marca famosa, ou então uma tecnologia que você usa no seu dia a dia também é uma forma de propriedade? Quando a gente fala de propriedade intelectual ou simplesmente PI, a gente está falando de tudo aquilo que surge, que nasce da criatividade, do conhecimento, daquela inovação do ser humano mesmo. Então, quem cria algo, como por exemplo uma obra de arte, ou então uma ideia que virou um produto, passa a ter o direito de usufruir daquilo exclusivamente por um tempo determinado. Também de permitir que os outros usem com autorização e até, como é mais lembrado, né, João? De impedir que os outros usem sem autorização, desde que, claro, respeitando as leis e os direitos dos terceiros. Exato. Então, resumindo o que a Sofia disse, é garantir a ideia da propriedade intelectual é garantir que quem gastou tempo, dinheiro, esforço, energia seja reconhecido e tenha retorno sobre aquilo, né? E o mais interessante é que quando isso funciona muito bem, é muito positivo para o nosso Brasil. Por quê? Movimenta a economia, movimenta o comércio, ajuda a saúde, ajudam vários setores, né? E o mais interessante é que quando a gente analisa a propriedade intelectual, a gente percebe que ela se subdivide em três tópicos. O primeiro deles são os direitos autorais, né? E os direitos autorais, eles incluem os direitos de autor, que regulam de que forma as ideias foram expressas, os direitos conexos, que atuam com base nos órgãos ou nas ferramentas que levam o conhecimento ao público, e aqui entram as emissoras, os atores, por exemplo, cantores, e por último, os programas de computador, né? Que eles também podem atuar, por exemplo, nos nossos aplicativos que a gente está sempre utilizando no nosso celular. E dando continuidade ao que falou, João, a segunda grande área da PI é a propriedade industrial. Ela já está mais ligada super à parte de mercado, parte da inovação e principalmente a aplicação prática dessas inovações no nosso dia a dia. Aqui a gente pode citar, por exemplo, as patentes, que são muito conhecidas, mas pouca gente sabe de fato do que se trata. Ela já está aqui para proteger ideias novas e também melhorias em produtos que já têm utilidade prática. Aqui a gente pode também falar das marcas, que pode ser definido, por exemplo, como sinais que são logotipos, nomes, e já servem para fazer a diferenciação entre serviços, produtos de um determinado setor empresarial. Aqui também entra o desenho industrial, que pouca gente conhece, mas que é muito importante porque faz a proteção do design, da forma, do visual de um produto. E uma parte que particularmente eu acho muito interessante, que é o segredo industrial e a repressão à concorrência desleal. Já está aqui para realmente proteger, dentro do mercado, de práticas, enfim, ilegais, nocivas ao mercado. Concordo, Sofia, realmente é muito interessante, né? E para finalizar, a gente pode falar um pouquinho dos direitos sui generis, que são proteções bem mais específicas. Aqui eu vou citar dois exemplos. No agronegócio brasileiro, a cada dia que passa, nós encontramos mais variedades de plantas, né? E os direitos sui generis, eles protegem essas variedades. Outro exemplo que os direitos sui generis podem atuar seria na proteção dos layouts de circuitos eletrônicos, garantindo a proteção na alteração de estruturas internas de peças eletrônicas e de chips, por exemplo, né? E quando a gente analisa tudo isso, a gente percebe que, por mais que seja um tema às vezes visto como distante ou como muito técnico, a gente percebe que a propriedade intelectual não é tão complicada assim. E é exatamente isso, ela está entranhada no nosso dia a dia, nas músicas que nós ouvimos, nas marcas que nós consumimos, nas tecnologias que nós usamos todos os dias. E agora que você conhece um pouco mais sobre os principais tipos de UPI, um pouquinho melhor dos conceitos, a gente te convida no próximo episódio a acompanhar uma aprofundada sobre principalmente propriedade industrial. Muito interessante, eu tenho certeza que você não vai perder. Então, muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada também, João É Marcos. isso.
É isso, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado e convido vocês a assistir ao nosso próximo episódio, que vai falar sobre propriedade industrial.